Bom dia, meus queridos irmãos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora e hoje nós estaremos estudando a lição número 5, Generosidade para com o próprio corpo. Essa lição já faz parte dos estudos bíblicos da revista Palavra e Vida, que é editada pela Convenção Batista Fluminense e é distribuída às igrejas batistas do estado do Rio de Janeiro. E, no caso, essa revista se encontra disponível no site batistasfluminenses.org.br. Nós estamos estudando generosidade em tempos de escassez. E os estudos desse trimestre são baseados no tema mordomia cristã, né? Mordomia cristã, a administração que temos sobre tudo aquilo que Deus nos dá. Nesse caso, na lição de hoje, dia 1º de agosto de 2021, é generosidade para com o próprio corpo, é a mordomia do corpo. Nós vamos então estar orando, pedindo a Deus o direcionamento da aula que aqui teremos e para que o Espírito Santo nos dê toda a orientação para que essa aula seja uma bênção para todos nós, tanto para mim, que estou aqui ministrando esse estudo, como também para cada um que estiver vendo e ouvindo essa aula. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, meu Deus, e queremos te pedir, Senhor, que tu nos dirija, que tu nos oriente, ó Pai, que tu, Senhor, tome todos os passos, todas as coisas que aqui serão feitas nesse momento, meu Deus. Usa a minha boca, usa a minha mente, usa, ó Deus, a minha instrumentalidade, para que, ó Deus, esse estudo possa servir para o crescimento espiritual, para que todos nós possamos crescer, ó Deus, na tua graça, no teu conhecimento, aprendendo mais da tua palavra, refletindo, ó Deus, naquilo que temos que fazer no nosso dia a dia. Recebe, ó Deus, nosso louvor, nossa adoração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, quando se fala em generosidade, que são estudos de mordomia, no caso, nós estamos falando sobre administração das coisas. Nesse caso, a administração do nosso corpo. A nossa lição começa falando sobre a preocupação de João, o apóstolo, com Gaio, que era um discípulo seu, né? Quando ele diz, na verdade, o que esperamos, boa saúde para nós e para os outros. Saúde. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esse é um versículo que está em 3 João, a terceira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Saúde é equilíbrio. Corpo funcionando em equilíbrio, sintonia
em sintonia e com todos os sistemas em ordem. Quando se fala corpo são e mente sã, significa saúde completa. Saúde mental, saúde física. Mas nós estaremos nesse estudo tratando de tema da saúde mental, da saúde física e também da saúde espiritual, que é muito importante a nossa saúde espiritual estar bem. E é justamente o que é a nossa comunhão com Deus. Saúde é equilíbrio, é o corpo funcionando em equilíbrio, sintonia, sistemas. Quando isso não acontece, o mau funcionamento de um determinado órgão pode afeta sucessivamente problemas no funcionamento de todo o organismo. Porque se a circulação não está legal, o que vai acontecer? Você vai ter dor nas pernas, você vai ter inchamento no corpo, você poderá ter dores nas juntas, não tanto nas pernas, quanto também nas juntas, né? Nos braços. A coisa vai por aí. Um problema simples desencadeia vários outros, porque o nosso corpo tem um sistema integrado, né? Nós não fomos quando Deus nos fez, raça humana, né? Fez tudo muito bem feito, fez para que tudo funcionasse bem. Só que nós, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, às vezes não fazemos o que é bom para a nossa saúde. Devemos, assim, ser bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida. Há um certo questionamento por algumas pessoas sobre a saúde dos cristãos. Saúde física dos cristãos. De dizer, se você é cristão, se você segue a Deus, se você aceitou Jesus, você não vai ficar doente, porque Deus vai curar de todas as suas enfermidades. Ou então, dentro dessa ideia, desse princípio, deixam de ter cuidados básicos com a sua própria saúde. Deixam de ir ao médico. Deixam de fazer exames, de estar verificando se o seu corpo, se o seu organismo está funcionando bem. Vamos lembrar de que nós, quando aceitamos a Jesus, nós não nos transformamos em seres extraterrestres. Nós passamos a ter um modo de vida diferente, seguido pela vontade de Deus, em consonância com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas nós estamos sujeitos a todos os problemas que pode acontecer com quem é crente e com quem não é. Porque nós não deixamos de ser humanos. Nós não deixamos de ter todo o funcionamento orgânico que o ser humano tem. Então, crente fica doente, sim. Assim como quem não é crente também fica. Deus faz a sua parte naquilo
que é o impossível. Nós temos que fazer aquilo que é possível e agir de forma racional, prestando um culto racional a Deus. E sermos pessoas que creia naquilo que é verdade, não fantasiando, não fazendo coisas mirabolantes que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser ao descrédito, a ser alvo de deboche, de escárnios por parte dos outros, tá? Porque nós não somos ETs, seres extraterrestres. Nós somos humanos. Nós seremos seres celestiais após a vinda de Jesus, quando estivermos vivendo num novo céu, numa nova terra. Então, o corpo responde da mesma maneira para quem é crente e para quem não é crente. E sejam as condições, as adversidades, os problemas de origem físicas ou de origens emocionais. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas tentaram a Deus não cuidando de si mesmas. De que forma, então? Se aglomerando, andando na rua sem máscaras protetoras, não tomando o cuidado de cumprir as devidas regras de higiene ou deixando de tomar a vacina. Nenhuma vacina cientificamente comprovado, tem eficácia de 100%. Mas elas nos previnem de contrair a doença. E o mínimo que se tem aí de probabilidade de imunização é de cerca de 70%. Então, é uma falta de sabedoria, é uma falta de conhecimento bíblico dizer que não vai se vacinar porque aquilo ali não vem de Deus. Ou usando outros argumentos mentirosos e absurdos que são propagados no nosso país, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Isso não é uma atitude de um bom mordomo do próprio corpo e da própria vida. E não só da sua vida, não, mas da vida de quem convive com você na sua família, de quem convive com você no seu trabalho, no dia a dia. Então, se você não tem cuidado com a sua vida, com a sua saúde física, você poderá ser um vetor, um veículo de transmissão de doença, inclusive para aquelas pessoas que você tanto ama, no seu próprio seio familiar, né? Então, somos mordomos do nosso corpo, sim, mas podemos ser bons ou maus mordomos. E a perda da saúde pode ocorrer de forma involuntária quando não há intenção de que algo aconteça, quando são fatores genéticos ou fatores externos que afetam ao indivíduo. Fatores genéticos, uma tendência a determinadas doenças. Tá? E fatores externos, quando sem intenção, sem querer, você acaba se contaminando por algum tipo de doença, né? E no caso, no momento atual, da própria Covid, quando você acaba convivendo com quem não cuidou da sua própria saúde, tá?
Então a gente vê o seguinte: as situações que poderiam ser evitadas, como a ingestão de alimentos nocivos ao corpo, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de fumo, de drogas. Quem faz uso dessas coisas sabe que vai prejudicar a sua saúde? Sim, vai. São fatores externos. E está ligado com quem? Com quem faz uso. Só que quando você está inspirando a fumaça do cigarro, de que outra pessoa está fumando, aquela fumaça também vai contaminar a você de forma involuntária. Ou seja, a pessoa prejudica a seu corpo e prejudica os outros também. Isso é ruim, isso é muito ruim. E há outros, como a ausência de atividades físicas, o sono inadequado, quando se dorme pouco, quando se trabalha além da conta, além daquilo que o seu corpo, que o seu organismo pode aguentar, suprir. Há enfermidades que poderiam ser evitadas se no dia a dia usássemos o princípio bíblico da mordomia do corpo. Uma saúde desejável é como João sugere a Gaio, o que lemos agora no início da nossa lição. Saúde para o seu corpo e a sua alma. Seja um bom mordomo de si mesmo e cuide-se generosamente, tá? Isso é a parte introdutória da nossa lição de hoje, né? Generosidade com o próprio corpo, é a mordomia do corpo. O versículo básico dessa lição é 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus. A partir do versículo 12, fala-se sobre dá-se algumas recomendações de coisas que podem ser muito prejudiciais a nós, né? De que um bom mordomo do seu próprio corpo não deve praticar. Vejamos. Começa no versículo 12, um versículo muito conhecido. Todas as coisas me são lícitas, são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, porque aquilo que lhe domina se torna um ídolo, passa a ser prioridade na sua vida. E a prioridade, na nossa vida, é Deus. Deus quer a prioridade número 1 na vida de todos nós. O versículo 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Há uma explicação bem clara e bem definida. E a prostituição que é falada nesse trecho bíblico de 1 Coríntios capítulo 6 é referente a várias coisas. Não é somente ao sexo fora dos padrões e dos limites que Deus coloca. Mas é também em relação à própria adoração, quando se presta culto a outros deuses, a outras divindades. Se você tem conhecimento da palavra e faz isso, você está pecando. Você está indo contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Bem, então vejamos aqui. Nessa lição, o autor enfoca as três áreas de saúde que precisam estar funcionando bem para que nós tenhamos um corpo são e uma mente sã e um bom relacionamento com Deus, uma boa atuação segundo a vontade de Deus. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nós estaremos meditando aqui numa estrofe do hino 305, consagrar tudo, que nos diz: teu divinal amor veio me buscar, tudo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor, dado com fervor. A primeira estrofe nos diz isso. Depois vem, na segunda, diz: atende, meu Jesus, essa petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome a exaltar, a nova a publicar, teu reino a dilatar, vem me habilitar. São versos. E a linguagem da poética, ela é diferente da linguagem da prosa, não é? Porque os hinos do cantor cristão,
do inário para o culto cristão, os cânticos são poesias. São poesias musicadas e que são meios de adorarmos a Deus e de refletirmos também nas suas letras, porque são conteúdos baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Então, esse hino chama-se Consagrar Tudo. Quem realmente consagra a sua vida a Deus, consagra o seu corpo, consagra a sua mente, consagra-se por completo. Nós não podemos fazer uma consagração parcial. A consagração tem que ser total. E ela precisa acontecer a cada dia. É um processo que acompanha toda a nossa vida enquanto estivermos vivendo nesse mundo. É o processo da santificação, a busca da perfeição em Deus. Nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores, sim, mas temos que buscar a nossa santificação. Em relação à saúde física, a saúde do corpo está ligada com o bom funcionamento do organismo, ao bom metabolismo e à disposição para realizar as atividades do dia a dia. E o que seria então o metabolismo? O metabolismo é a transformação dos alimentos que nós consumimos em energia para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, esse metabolismo é a absorção de todos os valores nutritivos dos alimentos. Então, esse metabolismo pode estar comprometido? Sim, pode. Pode ser alguns problemas de saúde acontecer com cada um de nós. Por exemplo, eu tenho diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma doença que envolve o metabolismo. Então, eu tenho que estar sempre fazendo dieta, sempre tomando medicamentos, indo ao médico, fazendo exames, evitar determinadas coisas que vão fazer muito mal para a minha saúde, tá? Tenho também hipertensão, está controlada a minha hipertensão, sim. A minha diabetes também está controlada, sim. Mas, quando não há um controle, esse metabolismo se complica completamente. E os problemas de saúde vêm de uma forma muito mais rápida. Então, a saúde física é considerada, então, o bem mais precioso que temos. E cuidar da saúde física é ser um indivíduo generoso para consigo mesmo. Quer dizer isso? Um bom mordomo do seu próprio corpo. E o nosso corpo, nós já vimos, nós sabemos, que é o templo do Espírito Santo. Né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter o máximo cuidado com o nosso corpo, assim como respeitamos o lugar onde adoramos a Deus. Em 1 Coríntios 6,19, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A santidade do corpo, algo muito esquecido pela sociedade atual, tem que ser sempre lembrada entre aqueles que exercem a mordomia do corpo.
sabendo que este, ou seja, o corpo, pertence a Deus. Falamos agora há pouco, né? Sobre a santidade, sobre a consagração que precisamos fazer da nossa vida a Deus. Então, a saúde física é importante? Sim, é muito importante. E é uma responsabilidade de cada um de nós, tá? Principalmente quando nós somos adultos e respondemos pelos nossos atos. Quando somos criança, os nossos pais estão ali. Você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que preservar a sua saúde. É um cuidado que tiveram conosco e que a gente tem com aqueles que estão próximos de nós, né? Pode ser com os filhos, pode ser com sobrinhos, com amigos, com vizinhos, né? Nós que somos professores, com os nossos alunos, orientando-os em muitas situações, coisas que os próprios pais deles acabam deixando de fazer, descumprindo o papel deles de instruir os próprios filhos dentro de casa, que é inclusive um papel bíblico e que não cumprem. No segundo item, segundo capítulo dessa lição, fala-se sobre a saúde mental. Então, saúde mental é importantíssima, porque se a saúde mental não estiver boa, a saúde física também não vai estar. A saúde mental traz complicações no funcionamento do organismo. Traz complicações numa saúde social, porque a pessoa começa a ter dificuldades de conviver com os outros, de se tornar crítica demais, ou de ficar reclusa, não querer conviver com ninguém, ou de se tornar agressiva, saindo, dando patada em todo mundo que encontra pela frente. E a saúde mental precisa ser muito bem cuidada, tal como se cuida da saúde física, porque elas se complementam, né? Então a gente vê o seguinte: parece ser diferente quando são vistas de forma superficial. Parecem ser distintos, diferentes. Agora, quando a gente analisa, vemos que há uma nítida relação entre ambas. E muita gente faz essa separação, essa dicotomia. E elas não podem ser tratadas separadamente. Elas têm que ser tratadas em conjunto, de forma simultânea. Muitas vezes encontramos alguns membros de igrejas que estão ausentes das atividades por longo tempo e dizem: eu estou frio na fé. Ora por mim, irmão. Aquilo ali não é só estar frio na fé, não. Aquilo ali é o mal do século que atinge todo mundo, que é a depressão. No ano passado, nós estudamos um trimestre inteiro sobre esses temas, depressão e ansiedade. Foram lições que nos deram uma visão bíblica desses problemas. E são problemas relacionados à saúde mental. Então, o que é necessário?
um tratamento neurológico, psicológico, psiquiátrico, o uso de medicamentos que têm que ser receitados pelo médico, pelo profissional de saúde que vai estar acompanhando e que seja adequado à sua necessidade. Não é você querer viver dopado, viver grogue o tempo inteiro como se fosse um zumbi. Não é isso. É você manter um equilíbrio na sua saúde mental, porque, consequentemente, você vai ter um equilíbrio na sua saúde física. Isso é uma coisa clara, definida. Por exemplo, se as pessoas às vezes comem além da conta, aquilo ali se dá por ansiedade. Ou então se tornam muito consumistas. É a ansiedade. A ansiedade faz você não se satisfazer com nada. A depressão faz você ficar recluso, não querer conviver com ninguém, faz você ficar com mau humor, muitas vezes até grosseiro. Isso se trata de forma medicamentosa, com tratamentos psicológicos, psiquiátricos e neurológicos? Sim. Se trata com oração? Sim. Mas a gente não vai pensar que Deus vai fazer uma obra mirabolante sem que a gente procure fazer aquilo que está ao nosso alcance. Deus faz o impossível, não vamos nos esquecer desse detalhe. O possível nós temos que fazer, que é a nossa parte. Tá? Aí, essa situação é séria? Até pastores têm vivido situações desse tipo. Sim. E todos têm que se tratar para poder ter qualidade de vida, tendo saúde física, saúde mental. Mas e a saúde espiritual? Onde é que está? Como é que fica? É importante, sim. E a saúde espiritual, ela vai nos ajudar muito a manter a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Então a gente não pode sair do foco da espiritualidade verdadeira, de ter a nossa vida centralizada na pessoa de Jesus, de manter Deus como prioridade da nossa vida. Então, o que acontece? A gente vai se preocupar com a obra de Deus, com a obra de Deus, e não vai se preocupar com Deus da obra? Aí seria um ativismo eclesiástico. Quando você se envolve tanto na igreja, com tantas coisas na igreja, e deixa de buscar o Senhor, de ter uma vida devocional, de orar, de meditar na palavra de Deus, de jejuar, de procurar consagrar a sua vida a Deus, né? E isso pode levar a uma exaustão espiritual ou até uma decepção com a igreja, quando se olha somente para as pessoas, mas não se mantém o foco em Deus. A realidade mostra que é importante viver em uma comunidade e conversar sobre assuntos relacionados à igreja. No entanto, muitas pessoas acabam dando um tempo na igreja, não sentem mais vontade de ir e de participar da comunidade cristã. Por que isso acontece? Porque por causa de uma decepção com a liderança, com os irmãos,
ou até mesmo porque estão tão aculturadas a uma concepção mundana, tá, que não são capazes de se satisfazer por meio da comunhão com os irmãos. Porque acaba se deixando levar por influências não cristãs, influências do mundo, e se afastam da igreja. Ou então se envolvem de uma forma tão grande que, com certeza, vão ver os defeitos de líderes, de pastores, de outros membros. Só que dificilmente quem gosta de ver defeito dos outros não olha para os seus próprios defeitos, não faz uma autoanálise, não desenvolve uma visão introspectiva que a gente tem que estar fazendo constantemente, nos avaliando. Se aquilo que a gente está fazendo, se é certo, se é errado, se está legal, se não está, é importante, é muito importante que isso se cumpra, né? Então a gente vê o seguinte, que a espiritualidade é contemplação e relacionamento com o Deus maravilhoso, que deseja se relacionar conosco. Aqui cita o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias, que diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Algumas versões, ao invés de clama a mim, está com a palavra invoca-me. Nós somos chamados a desenvolver uma fé a qual não dependa ou se limite às circunstâncias, nem dos benefícios de Deus, porém de um relacionamento afetivo que nos livra do desespero. E um relacionamento afetivo principalmente com Deus. A questão não é estar livre das situações adversas, dos problemas, porque ninguém está livre de problemas, ninguém está livre de doenças, ninguém está livre de tragédias. O fato de ser cristão não nos isenta de passar por dificuldades, por adversidades. Tá? Mas encontrar Deus em meio a essas adversidades, reconhecer a nossa insignificância diante da presença de Deus, da grandiosidade de Deus, e renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. Isso é maturidade e saúde espiritual. É quando buscamos a Deus independente das circunstâncias. Como diz naquele cântico, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Eu me guio por Cristo e alegre sou. Esse cântico, que eu citei esses versos, ele é baseado na oração de Abacuque, que está lá no Antigo Testamento. Uma oração muito bonita, um trecho que vale a pena ler e refletir, porque fala exatamente das situações que a gente vive, tanto dos bons momentos como dos maus momentos, usando, claro, elementos da época, ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ou que os montes se encontrem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Deus não nos desampara, Deus não nos deixa. Nós temos
que sempre ter isso em mente, de que os problemas são uma forma de crescimento espiritual. Não existem para nos afastar de Deus, mas existem para nos aproximar de Deus, para nós sermos mais consagrados, mais fiéis ao nosso Deus. Concluindo a lição, né? O que o autor nos diz aqui? Alguns questionamentos, né? Ainda não é o finalzinho total, que é o para pensar e agir, que são questionamentos para a gente responder no nosso a sós com Deus, no nosso particular. Nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida. Uma forte evidência de que estamos, de fato, crescendo em espiritualidade é quando adotamos um coração grato a Deus por meio do nosso corpo, reconhecendo, em primeiro lugar, que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que, como nos diz no Salmo 106, versículo 1. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, de generosidade e um dever para consigo mesmo diante de Deus. Cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Nós precisamos, a cada dia, ter todo cuidado com todas essas situações para termos qualidade de vida, para termos uma vida plena, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja e sendo, na sociedade que a gente vive, pessoas que dão bom testemunho, pessoas que dão bons exemplos. E isso é uma busca que a gente tem que ter. Não dá para abrir mão desse tipo de atitude. Porque se nos intitulamos cristãos, servos do Senhor Jesus, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar de cumprir a vontade do nosso Deus na nossa vida. Agora sim, para pensar e agir, tem alguns questionamentos aqui. O primeiro, você compreende que seu corpo é templo do Espírito Santo? Segundo, o que você tem feito para o bem de sua saúde física? Terceiro, seja generoso consigo mesmo. Busque ações preventivas no cuidado com o corpo e a mente. Descanse. No quarto, de forma madura, você tem sido grato a Deus em tudo? Você tem sido grato a Deus? Você pode dizer, contar as bênçãos, contar quantas são recebidas da divina mão? Você pode dizer, graças dou por minha vida que Jesus já transformou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pelo perdão, pela aflição, pelas faltas perdoadas.
grato sou de coração. Quando vemos graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pelas lutas desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Graças dou a Jesus Cristo, que morreu em meu lugar, pela paz que é sem medida e me ajuda a caminhar. Graças dou por meus amigos e o consolo no chorar, pelo amparo nos perigos, sempre graças hei de dar. Graças dou, um cântico antigo, gravado pelo cantor Luiz de Carvalho, que já faleceu, que já se encontra na graça, né? Na glória de Deus. Na última estrofe do hino 305, nos diz: tudo que sou, Senhor, eu te votarei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Teu rosto quando vir, amor no céu luzir, refletir. A glória do porvir, vou enfim fruir. Sendo bons mordomos, nós poderemos contemplar a glória do porvir, a glória do futuro, o futuro da vida eterna que teremos com o nosso Deus, para a qual nós nos preparamos, nós estamos buscando ao nosso Deus a graça e o conhecimento. Bem, irmãos, estamos já encerrando a nossa aula, o nosso estudo de hoje, e pedimos que todos nós estejamos em oração pelo povo brasileiro, a situação econômica, política do nosso país, econômica, social, política do nosso país, que não anda nada boa, tá? Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, e nós somos povo brasileiro, estamos incluídos nesse povo, nesse grupo que são os habitantes que vivem nesse país. Estejamos orando pela nossa igreja, pelas nossas classes da EBD, os nossos irmãos, os nossos familiares, para que Deus abra as portas, para que Deus opere a cura. Estejamos, irmãos, nesses propósitos de oração, também orando pela nossa querida professora Jália, pelos seus familiares. Irmãos, precisamos, sim, muito da direção de Deus para a nossa vida. E oremos, então, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós e que Ele, a cada dia, nos dê sabedoria, nos instrua para tocar a nossa vida e para demonstrarmos sermos bons mordomos, servos fiéis. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti por essa aula, porque Tu, Senhor, dirigiste
aquilo que aqui eu pude falar, trazer. Meu Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigado, ó Deus, por todos aqueles que, em meio às lutas, tu tens dado vitórias, Senhor Deus, porque tu és um Deus de grande poder, um Deus que faz maravilhas no meio do teu povo. Ó Deus querido, queremos te pedir pelo Brasil, Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia do nosso país, das situações que o nosso país tem vivido, Senhor Deus, e do povo brasileiro, meu Deus. Tem misericórdia desse povo tão sofrido, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Meu Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa, Deus, os nossos pastores, as nossas lideranças, as nossas classes, Senhor Deus. Abençoa, ó Deus, a professora Jália e os seus familiares. Abençoa-nos, ó Deus. Nós cremos em quem oramos, porque sabemos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. E que Tu prometestes para nós, ó Pai, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, Jesus.